Aleluia. Aleluia, Jesus. Cego Bartimeu, ele pergunta: o que está acontecendo? Eu estou ouvindo pisar de muita gente. E alguém fala para ele: é Jesus. Jesus vai passando. E eu creio, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, alguém falou de Jesus para Bartimeu. Bartimeu ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus cura, que Jesus ressuscita, que Jesus curou 10 leprosos lá na Samaria. E nesse momento, ele começa a clamar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. Ele grita alto, ele clama alto. Ele não perdeu essa oportunidade. Era uma oportunidade única. Glória a Deus, aleluia. Quantas oportunidades! Cada culto aqui na Serrinha é uma oportunidade para você clamar a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bartimeu, ele clamou, ele não perdeu a oportunidade. E ele gritava. E o povo que ia passando, muitas pessoas, e algo extraordinário aconteceu. Mandaram Bartimeu calar a boca. Cala a boca. Ele não está te ouvindo. Cala a boca, cego. As pessoas mandaram Bartimeu, cego, cala a boca. Ele não está te ouvindo. Cala a boca, cego. Aleluia. Aleluia, Jesus. Cego. Cego é aquelas pessoas que estavam mandando Bartimeu se calar. Bartimeu estava enxergando. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Espiritualmente. Aquelas pessoas, aquela multidão que estava seguindo Jesus, muitas pessoas ali estavam carentes de uma cura. Aleluia, Jesus. Estava cego, Bartimeu estava enxergando. Bartimeu disse: eu estou enxergando. Aleluia, espiritualmente. Quem está cego é você. Aleluia. Porque eu estou ouvindo. Eu estou próximo. Glória. Aleluia. Eu estou clamando pelaquele que cura. Pelaquele que ressuscita. Aquele que faz enxergar. Aquele que curou os 10 leprosos na Samaria. Eu ouvi falar desse homem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos cultos aqui não acontecem? Quantas vezes, muitas vezes, é falado de Jesus aqui na Serrinha, meu irmão. Aleluia. E as pessoas perdem a oportunidade. Quantas pessoas não estão perdendo a oportunidade de estar aqui ouvindo a palavra? Porque a palavra, ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, a libertação. A palavra que liberta. Glória a Jesus. Não estão dando ouvido. Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade. E ele clama: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi, ele já está dizendo. Aleluia. Porque a palavra do Senhor fala que no profeta Isaías, no capítulo 53, o profeta Isaías profetizou: vai vir um da descendência de Davi. Quando Bartimeu clama, Jesus, filho de Davi, ele já está dizendo: descendência do Altíssimo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não é qualquer um que vai passando, não. É Jesus. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas seguiam Jesus por curiosidade. Porque estava com fome.
Jesus alimentava da palavra espiritualmente e fisicamente. Todas as pessoas que seguiam Jesus, aquela multidão, nenhuma saía com fome, com sede. Aleluia. Ele alimentava. Ele é a água que jorra. Glória. Ei, cantarabacita lamaná. Eu não vi nenhuma pessoa seguindo Jesus e sair com a mão vazia. Não tem como você vir para o culto desse e você sair daqui de mão vazia, irmão. Eita, glória. Eu não sei qual é o problema que você está passando na sua casa. Eu não sei, mas Deus sabe. Aleluia. Ah, eu não vou ali não, é poucas pessoas, a casinha pequenininha, Deus está presente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele diz, onde tem 2, 3 reunidos em meu nome, eu estou. Aleluia. Glória a Deus, Bartimeu clama. Muitos mandam calar. Cala a boca. Muitos querem te parar de vir para a igreja. Muitos querem te parar para você vir para um culto abençoado. Quantas pessoas, se a igreja está assim, quantas pessoas não moram nessa vila, nessa comunidade? Aleluia. Aleluia. Por quê? Não vem. Porque dá ouvido. Aleluia. Dá ouvido à multidão. Bartimeu não deu ouvido à multidão. A multidão que ia para ele. Cala a boca. Jesus não está te ouvindo. Cala a boca, cego. E quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais ele gritava. Aleluia. Bartimeu clama. E a Bíblia fala que Jesus, ele para. Jesus, ele para e ele ouve Bartimeu clamando. Jesus manda alguns discípulos buscar ele. Os discípulos chegam até Bartimeu e dizem, tem bom ânimo. Aleluia. Ele te chama. Aleluia. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, igreja. Glória a Jesus. Aleluia, ele está presente. Glória a Deus. Tenha bom ânimo. Ele está no negócio. Não temas. Tenha bom ânimo. Você serve um Deus todo poderoso. Tudo é possível para o Deus que nós servimos. Tenha bom ânimo. Não sei qual o problema que você está passando, mas tenha bom ânimo que Deus está no negócio. Tenha bom ânimo que Ele te ouviu. Ele ouviu. Glória a Jesus. Aleluia. Aquele que clama, Ele ouve. Glória. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas, irmão Duda, que não estão recebendo, porque não estão clamando, estão se acomodando. Deus está ali de ouvido inclinado. Deus diz assim, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu sei que Ele está passando nessa cidade, mas eu quero ouvir. Oh, glória. Aleluia. Glorifique. Clame. Acredite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantas pessoas aqui, daqui para frente, irmão Duda, quantas casas não tem, quanta família não tem, quantas pessoas não estão passando necessidade, Aleluia. enfermidade, pessoas que estão no leito no hospital, um médico que até é desenganado. Aleluia, mas não vem. Aleluia, mas não clama. Não clama. Louvado seja Deus. Aleluia. Um Deus que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Tudo é possível. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias. Zacarias, tu terás um filho. Tu e tua esposa terá um filho, Isabel, você terá um filho. Devido à idade de Zacarias e à idade de Isabel, e inclusive ela era estéril, ele ficou assim, mas eu não acredito. Ele ficou ainda em dúvida. Aí o anjo falou assim, eu sou o anjo Gabriel. Eu que assisto diante do trono de Deus.
Eu sou o mensageiro. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Bartimeu, os discípulos chegam lá, Tibuano, levanta. Quando Bartimeu se levanta, Bartimeu, mendigo, naquela época, o governo dava uma capa. Quem tinha uma capa era miserável, para pedir esmola. Todo mundo sabia que era miserável. Mas quando Jesus chega, aleluia, Aleluia. quando Jesus chega, quando Jesus entra, quando você clama, a miséria cai por terra. Aleluia, a capa cai por terra. Você agora tem um dono. Glória. Ei, cantarabacita lamanaia. Você tem dono agora. Aleluia. Não tem capeta dos infernos mais que possa apontar o dedo no seu rosto, lhe apontar o dedo na sua família. Você tem um dono porque você clamou. E Deus enviou quem? O discípulo. Deus enviou anjo, meu. Aleluia. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos a teu respeito. Aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia fala que aquela capa caiu por terra, Glória a Jesus. cai por terra, toda a capa Em nome de Jesus. cai por terra, toda a miséria, Em nome de Jesus. toda a mendigice, aleluia, glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Eu não sei o que está passando. Deus diz: eu proverá. Eu sou Deus que provê todas as coisas. Eu sou o dono do ouro da prata. É, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Levanta. Ele tem bom ânimo. Tenha bom ânimo, ele te chama. Glória a Jesus. Leva Bartimeu até Jesus. E Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Eita, aleluia. Jesus sabia que é cego. Mas Jesus pergunta. Repito de novo, ele conhece a sua necessidade. Glória. Ele pergunta hoje o que é que eu te faça. Ele pergunta hoje o que é que você quer que eu te faça. Jesus pergunta esta noite: o que você quer que eu faça? Oh, glória. A vida toda Bartimeu clamando, pedindo esmola, só ouvia não. Bartimeu só ouvia não. Aleluia. Você não pode? Você não pode fazer isso? Você não pode entrar em Jerusalém? Você é um miserável? Mas nesse dia, o dono da vida Oh, glória. pergunta para ele: o que é que eu quero? O que é que você quer que eu faça? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus pergunta: o que é que eu faço? O que é que você quer que eu te faça? Aleluia. Ele falou assim: Jesus, eu quero ver. Eita, Deus bom. Aleluia. Jesus, então veja. Torne a ver. Glória a Jesus. Igreja, Jesus é a luz do mundo. Aquele que tem trevas. Aleluia. O profeta João Batista, no batismo do Rio Jordão, a Bíblia fala que ele olhou e viu um clarão. E ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele tem a pá na mão para tirar toda a sujeira. Aleluia. Aleluia. Não tem aquele que quando Jesus chama, fica da mesma maneira que estava. Glória a Deus. Não tem. Jesus curou o cego. O cego começou a enxergar. A capa caiu. Ele não começou mais, não voltou mais a mendigar. A Bíblia fala que Jesus de Jericó foi para Jerusalém. Aquela multidão e o cego, Bartimeu, que não é mais cego,
Aleluia. Seguiu Jesus e entrou em Jerusalém. Aleluia. 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 Glória a Deus. É o que nós estamos falando hoje, igreja. Vamos entrar na Nova Jerusalém. Meu Deus. Aleluia. Porque Jesus, Ele nos chamou, assim como chamou Bartimeu, aleluia, a Nova Jerusalém. A palavra foi pregada desde o início aqui. Jesus está voltando, irmão. Glória a Deus. E é um lugar preparado para a nova. Lá em Apocalipse 21, 16. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a cidade é situada em quadrado. Aí. Glória a Deus. Glória a Deus.